Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 24 de agosto, celebramos o 21º domingo do tempo comum. Que hoje possamos amar o que Deus ordena e esperar o que Ele nos promete. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, Jesus explica como a estreita porta que leva ao banquete celeste de Deus. Os injustos não se sentarão à mesa e pessoas dos mais diversos locais estarão nos seus lugares. Cada um de nós deve se esforçar para amar os mandamentos do Senhor e assim passar por sua estreita porta. Se você deseja encontrar o caminho que leva ao céu, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um filho perdido a amar a vontade do Pai. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje começa com uma pergunta feita por alguém a Jesus, e uma pergunta que parece bastante importante. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? No tempo de Jesus, havia entre os judeus, Jesus era judeu, algumas correntes, algumas maneiras diferentes de pensar isso. Para algumas pessoas, todos aqueles que eram judeus, todos aqueles que eram parte do povo amado, eleito por Deus, quando viesse a nova criação, quando viesse o reino de Deus, fariam parte desse novo tempo. Para outros, apenas alguns, um pequeno resto, como diz a Bíblia, faria parte do reino de Deus. E aí os judeus, no tempo de Jesus, entre eles, davam as suas razões para divergir sobre isso. É certo que quando essa pessoa pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele está querendo que Jesus se alinhe com alguma dessas posições. Bom, é verdade que pela resposta
Jesus dá a impressão de que ninguém deve se presumir já estar numa boa. Mas Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus diz para essa pessoa: faça todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Jesus compara a nossa salvação com uma porta, e diga-se de passagem, estreita. E Jesus devolve àquela pessoa que perguntou a ele a responsabilidade sobre si mesma. Faça você todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Se são muitos, se são poucos, não presuma estar entre esses muitos e não desanime de estar entre esses poucos. São duas coisas que a gente deve evitar. A presunção de que a gente está pronto. Eu sou do bem, né? Não presuma isso. Nós estamos caminhando, nós estamos sendo aprontados, nós temos muita coisa para aprender com o Senhor ainda, e é possível que ainda não estejamos prontinhos para passar pela porta estreita. Eu não sei se alguém aqui é português ou já foi a Portugal e visitou alguns monumentos. Lá em Portugal, alguns dos monumentos mais bonitos são mosteiros da Idade Média. Alcobaça, Batalha, são os mosteiros antigos. E alguns deles têm um detalhe muito legal lá dentro do mosteiro: a porta de entrada do refeitório. Não é mentira, gente, é verdade. As portas de entrada dos refeitórios, todas as outras são grandes, mas as dos refeitórios são estreitinhas, porque tinha lá uma medida que todos os monges tinham que estar dentro dela para entrar no refeitório. Se tivesse além da medida, não passava na porta, até conseguir passar de novo. Que sofrimento, né? Pois é, mas é assim, se você der uma olhadinha lá, você vai ver que portanto, primeira coisa, irmãos, presunção é algo muito ruim. Imaginar que porque a gente faz parte de um grupo, mesmo que seja da igreja do Senhor, estamos prontos. Alto lá. Você é responsável por aquilo que está sendo feito em você hoje. Você é responsável por suas escolhas, você é responsável por aquilo que você faz com tanto que você recebe do Senhor. E aí, como é que está isso? Eu acho que a resposta de Jesus para aquela pessoa que fez a pergunta, é verdade que são poucos os que se salvam, foi uma resposta não para pronto, resolvido o problema, mas para devolver àquela pessoa a responsabilidade sobre si mesma. Faça todo o possível para passar pela porta estreita. Não adianta imaginar-se fazendo parte de algo que já nos garante. E, por outro lado, nunca desanime de você próprio. Nunca desanime de você próprio. São Bento, de quem vocês conhecem a medalha, São Bento escreveu uma regra muito bonita para os monges, e ele tem um capítulo dessa regra que ele faz um elenco de um monte de coisas boas que os monges devem exercitar, muita coisa bonita. E a última delas é: nunca desanime da misericórdia de Deus. Porque ainda que você tenha errado em várias dessas coisas, ainda que você não tenha conseguido, continue, levante-se, tente de novo, não se dê por perdido, nunca desanime da misericórdia de Deus. Mas você tem que lembrar, você deve estar em acordo com o Espírito Santo na obra que Ele está fazendo aqui dentro. Busque passar pela porta estreita. Bom,
Jesus comparou a nossa salvação com uma porta. Precisamos passar por ela, precisamos deixar algo para trás. Mas Jesus diz assim, olha, passe por essa porta, porque do lado de dentro do palácio aonde ela te leva, um dia haverá um grande banquete. Na Bíblia, e Jesus faz isso também, se compara muitas vezes o reino dos céus com um banquete. Pois é, a porta é estreita, mas do lado de lá há um banquete. E Jesus diz, agora lembre de uma coisa, vai chegar um momento em que o número dos convidados vai estar contado. E o dono da casa, o dono do palácio, o senhor do banquete, vai fechar a porta. Acho que Jesus está dizendo para a gente assim, enquanto você está aqui, você está num tempo de oportunidades. Faça todo o bem que você puder fazer. Responsabilize-se por colaborar com o Espírito Santo no trabalho que ele está fazendo dentro de você. Passe pela porta estreita. Não cometa injustiças. Não deixe para depois o bem que você pode fazer hoje. E lembre que o tempo das oportunidades é agora. A porta está aberta. Um dia, ela vai se fechar. Irmãos, eu acho que todos nós conhecemos pessoas que têm a impressão de que sempre dá para deixar para depois, né? Deixam tanta coisa para depois, inclusive o bem que poderiam fazer hoje. Não, um dia eu faço. Não, em outro momento eu faço. Há pessoas que deixam sempre para depois a chance de terem paz no dia de hoje. Não, eu vou continuar me atormentando com um monte de coisas e vou deixar para ter paz um dia. Quando tudo tiver resolvido, o problema é que, enquanto a gente está por aqui, nunca tudo fica resolvido, né? Isso não é vida. Vida não inclui a possibilidade de que esteja tudo resolvido, aí eu vou estar bem. Não. Enquanto a gente resolve, hoje eu tenho a chance de ter paz, eu tenho a chance de ter paz com as pessoas com quem Deus me colocou. Então eu vou aproveitar a chance do dia de hoje, porque afinal, em algum momento, a porta das oportunidades se fecha. Um cristão deveria ser alguém muito grato a Deus por cada dia que a gente chama de hoje e por tantas oportunidades que Deus dá para a gente, a cada hoje, de a gente contar com Ele, de a gente fazer bem a alguém. Oportunidades. Jesus continua a história dizendo que quando a porta se fechar, algumas pessoas do lado de fora vão gritar chamando pelo dono da casa. Abre para a gente. É claro que ele agora está fazendo, né, uma história para ensinar algo duro. E Jesus diz que o dono da casa vai olhar lá de dentro. Não sei quem vocês são. Eita! E eles vão dizer lá, mas o Senhor esteve pregando nas nossas praças. A gente fez refeição junto com o Senhor. Mas o dono da casa dirá, não sei quem vocês são. Vocês que praticam injustiça. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, olha, não dê como contado que está tudo bem, porque você todo domingo aparece na igreja. Oi, estou aqui, Senhor. Tchau. E do lado de fora, nada muda, tudo embolado do mesmo jeito. Não funciona desse jeito. A reclamação do dono da casa para as pessoas que estão lá fora chamando por ele eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Eu não sei de onde vocês vieram. O que está havendo? Irmãos, deixar-se conhecer pelo Senhor, deixar que Ele ensine a gente, corrija a gente, aprender com Ele, esse é o negócio. Não é uma questão só de estar no lugar certo. Você hoje está no lugar certo, fica tranquilo.
Só que a gente tem que estar no lugar certo para receber algo de Deus e depois, nos lugares onde Ele coloca, a gente fazer o que é certo. Jesus diz que no dia do juízo vai haver muitas surpresas. Ele disse assim: virá gente do norte e do sul, do leste e do oeste, e se sentará no banquete celestial com Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, enquanto alguns de vocês, e ele está falando para os judeus que eram parte do povo eleito de Deus, para alguns de vocês a porta vai se fechar. E Jesus diz: há primeiros que serão últimos, há últimos que serão primeiros. Eu acho que ele poderia dizer assim: há pessoas que hoje têm muitas oportunidades e que vão ficar para trás. Há pessoas que têm muito poucas oportunidades, mas que estão aproveitando ao máximo as oportunidades que têm, e essas vão entrar no banquete celestial. Talvez hoje seja o caso da gente trazer essa história para a gente. Será que eu não estou entre essas pessoas que têm oportunidades demais, mas que têm aproveitado pouco? Há pessoas que têm tão menos oportunidade do que nós, e aprendem, e mudam, e se transformam, e confiam em Deus, e se tornam pessoas melhores. A gente às vezes tem tanto, e das duas uma, ou fica só reclamando do que não tem, ou não aproveita o que tem. Há últimos que serão primeiros, ou seja, há pessoas que aparentemente não são tão bem tratadas pela vida e que talvez alguns até pensem que não conhecem a Deus, mas que serão primeiros. E há primeiros, a gente muito abençoada por Deus, a gente que recebe demais, que vai acabar se tornando último, deixado para trás, porque não aproveita as chances que tem. Irmãos, o grande segredo é o que a gente faz com as oportunidades que Deus nos dá, né? Quem sabe hoje a gente não tinha que ter um sacodezinho no coração da gente e começar a pensar: bom, se eu continuo reclamando do que eu não tenho, certamente eu vou ser desatento para o tanto que Deus me dá e não vou aproveitar isso. Eu acho que está na hora de eu começar a olhar as coisas com outro olhar, de um outro jeito, e começar a ser mais agradecido por aquilo que Deus tem me dado e aproveitar mais essas chances. Chances de fazer bem, chances de ser instrumento de Deus para aliviar o sofrimento de outro. Chance para passar na vida das pessoas e, mesmo que eu não consiga resolver tudo, deixar coisas boas na vida delas. Olha lá, que eu acho que ao contrário do que a gente pensa, a gente tem tido muito. A grande questão é: eu estou aproveitando? Ou eu vivo eternamente reclamando do que eu não tenho e não aproveito o que Deus já me confiou? Segunda coisa que eu queria compartilhar com você é justamente a segunda leitura, que dá um outro sacodezinho na gente. Hoje, essas leituras não estão para a gente soprar, estão para morder, né? Então, vamos lá. A segunda leitura é um trechinho da carta aos Hebreus, que fala que Deus é um bom pai. E como todo bom pai, Deus corrige e até, palavra que o povo não gosta muito, castiga. Se você pensa que Deus é um pai descontrolado, que joga a raiva dele nos filhos, e você acha que isso significa castigo, obviamente Deus não é isso. Se você entende castigo como uma parte de correção, a palavra não é tão ruim assim. Deus se importa com a gente e Ele está envolvido com a gente. Mas Ele percebe, como um bom pai, que às vezes a gente toma caminhos, faz escolhas, toma decisões que vão nos fazer mal. Por isso, às vezes Ele permite que a vida dê uns sustos na gente e não saia exatamente da maneira como a gente gostaria. Pois então, o Senhor diz na carta aos Hebreus hoje, olha, aceite a correção de Deus. Quando as coisas não forem muito bem do jeito que você gostaria, não feche o seu coração para Deus.
Não fique revoltado e imaginando, ele não se importa comigo. Talvez seja a hora de perguntar, Senhor, o que é para aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer fazer em mim nessa situação que eu estou vivendo, que está tão diferente do que eu queria que fosse? Sabem, não sei se você, deve ter bastante professor aqui, né? Mas quem é professor sabe que a melhor coisa que a gente pode ter numa turma de alunos são boas perguntas. Alunos que fazem boas perguntas ajudam muito, porque quando a gente tem boas perguntas, a gente pode desenvolver o tema da aula de uma maneira boa, legal, instigada pelo questionamento dos alunos, e que pode levar a coisas muito interessantes. Por outro lado, perguntas ruins também fazem a gente perder muito tempo. Sabe, irmãos, na nossa vida também é um pouquinho desse jeito, viu? Quando eu faço boas perguntas, eu posso aprender mais. Quando eu estou disposto a aprender, o Senhor pode caminhar comigo um pouco mais longe. E quando eu faço perguntas de quem tem coração de aprendiz, Senhor, o que eu posso aprender com isso? O que essa situação está me ensinando sobre eu mesmo? Como é que o nosso relacionamento pode crescer nessa história, Senhor? Quando eu faço boas perguntas, eu vou mais longe. Se eu não faço boas perguntas, ou se eu apenas reclamo, eu me tranco para Deus, justamente na hora em que eu tinha que me abrir mais para Ele. Eu não sei como é que tem sido as perguntas que você faz ao Senhor nas horas em que o negócio está esquisito. Mas lembra dessa segunda leitura de hoje, que diz que Deus corrige os que Ele ama. Hoje em dia, muita gente pensa, quem a gente ama, a gente não corrige. Quem a gente ama, a gente não chama atenção. Com quem a gente ama, a gente não briga. Só que nada disso é verdade. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Deus quer que acerte mais o caminho quem Ele ama. Por isso, Ele chama atenção. Ele faz a gente ver as coisas de outra maneira. E há momentos em que, para que isso aconteça, a gente tem que ter aquela sensaçãozinha de que a gente não está tão no controle assim. Eita ferro, saiu da mão, pronto, e agora? Né? Caiu na real, pronto. De repente já vai sair algo melhor daí. Mas eu devo fazer boas perguntas. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Como eu posso sair dessa melhor do que eu entrei? Como o meu relacionamento com Deus pode melhorar agora? Caso contrário, se eu não tenho um coração disposto a aprender, a revolta toma conta, eu me fecho e fico estacionado no problema. Nem para frente, nem para trás. Eu fico parado naquilo. Deus corrige quem Ele ama. Ninguém gosta de ser corrigido. A Bíblia também disse isso. E é verdade. Ninguém gosta de ser corrigido. Porque quando alguém me corrige, eu preciso reconhecer que eu estava errado. E quem é que gosta disso? Mas depois que a gente é corrigido, a gente olha para trás e vê, valeu a pena, foi importante. Cada um de nós pode imaginar situações que está vivendo, em que talvez o Senhor queira acertar um pouco melhor a nossa rota. Não quer dizer que as situações em si, pronto, resolvem tudo, mas o modo como eu as vivo pode me ajudar a entender de um jeito melhor o meu caminho. O que o Senhor pode estar me ensinando no meio dessa situação que eu estou vivendo agora? Acho que é uma boa pergunta para a gente se fazer quando o coreto bagunça. E às vezes ele bagunça feio, mas é para a gente aprender algo novo e aprender algo melhor. Terceira e última coisa que eu queria compartilhar com você é a oração da missa de hoje. Pena que você não pode levar a folhinha para casa, não leve, né? Porque tem que usar na missa das 18, mas a oração de hoje, se você catar no Google, você acha, não tem problema. Ou então tira uma foto com o celular e leva para repetir essa oração durante a semana. Eu acho que ela deve estar no número 5 da folhinha. É aquela oração que tem sempre no início da missa, cada domingo é uma, né?
Que oração bacana, rapaz. E a gente pedindo um monte de coisa que não sabe nem o que fazer com elas, né? As moçoilas pedindo, Senhor, me dá um namorado. Depois, o que você vai fazer com um encosto na sua vida depois, meu filho? Né? Deixa para lá, pede coisa mais importante, né? E aí a oração de hoje diz assim, Senhor, primeira parte que eu acho que é muito séria, ajuda a gente a amar o que o Senhor ordena e desejar, esperar naquilo que o Senhor promete. Acho que já é um bom começo de oração. Senhor, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a gostar de fazer aquilo que o Senhor me ordena. Porque o mundo no qual eu vivo me ensina a amar outras coisas. O mundo no qual eu vivo me ensina a detestar o que o Senhor ordena. O Senhor ordena que a gente viva em paz com todos e o mundo me ensina a brigar com todo mundo, disputar com todo mundo. O Senhor me ensina que a cada dia basta o seu cuidado e o mundo me ensina a viver ansioso, preocupado além da conta. O Senhor me ensina, sei lá, tanta coisa, né? A andar com justiça, a não querer coisas além de onde o meu coração pode chegar, e o mundo me ensina que eu tenho que ter coisas a todo custo. E por aí vai. Me ensina, Senhor, a amar o que o Senhor ordena e esperar o que o Senhor promete. Porque se eu não aprender a esperar no Senhor, eu vou começar a esperar, a ter expectativas demais em pessoas, em coisas, e isso vai acabar afastando o meu coração do Senhor. E depois a oração ainda diz, para que na instabilidade desse mundo, o nosso coração esteja ancorado onde estão as verdadeiras alegrias. Acho que não tem palavra melhor para falar do mundo de hoje do que instabilidade, né? Instabilidade em todos os aspectos. Instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade emocional, né? A gente não sabe como é que fica o dinheiro da gente amanhã, a gente não sabe como é que fica a política amanhã. Se depender disso tudo, a gente não sabe como é que vai estar o nosso humor amanhã. E parece que a gente está numa montanha-russa. Só que nesse mundo de instabilidade, se eu permitir, eu posso acabar perdendo o meu equilíbrio, a minha serenidade. E eu creio que Deus não deseja que a gente viva uma vida enferma, né? Uma vida não saudável, ou usando uma vida tão tóxica, né? Eu acho que Ele quer para a gente alguma coisa bem melhor. Só que para que eu não perca o equilíbrio dentro, o meu coração tem que estar ancorado em Deus. Onde é que você anda jogando a âncora do seu coração ultimamente? Se você jogou em alguma pessoa, jogou nas pernas dela, para ver se ela te dá firmeza, eu acho que ela caiu, você caiu, a âncora, se duvidar, bateu na sua testa, né? Então, não me parece que é uma coisa boa querer se ancorar, querer encontrar o próprio prumo numa pessoa que, como a gente, está tentando do jeito que dá, vamos embora. E se a gente acaba fazendo isso, em algum momento, a gente se desestabiliza de novo. Bom, se você jogou a âncora no seu trabalho, você deve estar um pouquinho preocupado, porque não está mole o negócio, né? Então, se você acha que a segurança última da sua vida é o trabalho, eu sei que é bom ter alguma segurança no trabalho, mas se você acha que sem aquilo não dá, você já deve estar preocupado, porque tem horas que a gente tem a impressão, caramba, para onde é que isso vai, né? A nossa âncora, a estabilidade da gente, o equilíbrio da gente, tem que estar firmado em Deus. Ele mantém a gente de pé quando a gente tem trabalho e não tem, quando a gente está sozinho ou quando a gente está acompanhado, quando a gente tem saúde ou não tem.
Mas Ele dá para a gente um prumo. Sem Ele, qualquer outra coisa pode falhar. E as coisas têm mania de escapar da mão da gente. Então, Senhor, que eu ancore o meu coração hoje no Senhor. Que eu encontre o meu equilíbrio, o meu prumo, a minha serenidade, a minha estabilidade no Senhor. Irmão, se tem uma coisa da qual hoje todos nós estamos padecendo, é instabilidade. E às vezes isso é muito rápido, num mesmo dia, a gente tem a impressão de que viveu um monte de coisa e fica meio zureta, sabe? Uma das coisas mais difíceis na vida de padre, que não falam para a gente quando a gente é seminarista, senão a gente, né? Mas que não falam para a gente, é que no mesmo dia, você tem que bater parabéns para uma pessoa que está fazendo 15 anos, visitar um agonizante no hospital, inaugurar uma coisa nova na obra da igreja, enterrar um defunto, tudo no mesmo dia. E é difícil, cara, porque tem que ligar e desligar muita chavinha. Então, se você não estiver mais ou menos aqui dentro no lugar, isso depois de um tempo não funciona. Só que isso não acontece só na vida de padre, né? A vida da gente está um pouquinho assim, né? Vem uma coisa boa, daqui a pouco vem uma coisa que enche a gente de raiva, e daqui a pouco vem um negócio que deixa a gente preocupado, com vontade de chorar, e daqui a pouco vem uma alegria ali com alguém que traz alguma coisa. E isso, num dia só, a gente vai lá em cima, vai lá embaixo. Como é que eu fico? O Senhor é o mesmo, Ele vai comigo todo o tempo. Como diz o Salmo, aquele Salmo que a gente gosta, se eu subo ao alto da montanha, se eu desço ao fundo do abismo, o Senhor está lá comigo. Então, é Ele a minha garantia, é Ele quem permanece. As circunstâncias mudam, as coisas ficam legais, as coisas vão lá para o fundo, mas Ele permanece. E eu estou de mãos dadas com Ele o tempo todo. Nele está a âncora do meu coração. E quando é assim, não quer dizer que as coisas ficam moleza, mas a gente consegue, em tudo isso, perceber a mão de Deus. Se eu subo até o alto da montanha, se eu desço ao fundo do abismo, lá o Senhor está presente. Eu não estou sozinho em nenhuma circunstância. Irmãos, essa semana vamos colocar a âncora do coração da gente em Deus, viu? Agora, se você não reza, se você não lê a Bíblia, se você não para um pouquinho para buscar, eu não sei mais o que fazer com você, né? Porque eu não posso estar lá, eu não posso, né, o máximo que eu posso fazer é pedir ao Espírito Santo que nessas horas em que você, né, deixa, né, a desejar, que Ele lembre você deste domingo e mostre para você, está vendo, Anta, por que as coisas estão dando errado pela milionésima vez? Porque você, na primeira dificuldade, solta do Senhor e vai no tobogã, né? Então, agora, além disso, não posso. Mas se você não busca Deus, se você busca Ele, se você separa um momento do seu dia para falar com Ele, se você pega passagens da Escritura que você pode reter dentro de você como sinalizadores para o seu caminho, aos pouquinhos, essa estabilidade que a gente precisa, você vai construindo ela dentro de você. Mas ela está na sua história, na sua comunhão, no seu relacionamento com o Senhor. Essa semana, a palavra de Deus tem um monte de coisas aí para ensinar para a gente. Não perca oportunidades, o bem que você puder fazer, faça. Talvez você não consiga fazer todo o bem do mundo, e não adianta a gente achar que a gente vai resolver, não, às vezes só o que a gente consegue é aliviar um pouquinho o sofrimento. Faça isso, faça todo o bem que você puder. Estamos no tempo da porta aberta, é o tempo das chances de Deus, é o tempo da paciência de Deus, é o tempo em que Ele vai ensinando a gente, consertando a gente, mostrando qual é o próximo passo, nos aprumando por dentro. Essa semana, vamos buscar ter coração de aprendiz. Senhor, eu estou topando aprender com tudo. Me ensina. O que precisa melhorar aqui dentro? Em que eu estou longe do Senhor? Eu quero entrar em acordo com o Senhor. Me ensina.
Essa semana eu quero aprender, que essa semana a gente possa ancorar a nossa estabilidade no Senhor, amando o que Ele ordena, esperando o que Ele promete, porque Ele é fiel, Ele não falha. E se a gente coloca o coração da gente nele, a gente dia a dia vai saboreando essa firmeza e essa fidelidade que Ele põe na vida da gente. Que essa semana a gente possa aprender o tanto que o Senhor tem para nos ensinar e que a gente possa de verdade aproveitar toda a chance para ser bênção de Deus, instrumento de Deus na vida das outras pessoas.